com respeito aos irmãos que creem ou foram ensinados no arrebatamento pré-tribulacionista. Uma visão que repercutiu no mundo inteiro, e a maioria da visão dos crentes evangélicos cristãos acreditam que vão ser arrebatados antes da grande tribulação e antes que seja revelado o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, ou anti-messias. Conforme está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. É um erro, um equívoco muito grande, porque estão contradizendo o que o apóstolo Paulo disse, o Shaul, que é Saulo em hebraico. Não podemos contradizer nenhum dos apóstolos. Como eles contradizem o apóstolo Paulo? Alegando que vão subir e ser arrebatados antes que apareça o anticristo ou o antimessias. Este é o equívoco deles. Acreditam que vão ser arrebatados antes que o anticristo apareça, ou seja revelado. Revelado a quem? Aos escolhidos, pois o mundo adorará o antimessias. Se maravilhará seguindo a besta, como está em Apocalipse. Mas os escolhidos o reconhecerão pelo Ruach HaKodesh, pela revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos revelará quem é o anticristo ou antimessias. Aí sim depois podemos aguardar o arrebatamento. Porém os irmãos que têm a visão pré-tribulacionista ou aprenderam assim, com as igrejas, a maioria delas, não são todas as igrejas que ensinam o pré-tribulacionismo, mas a maioria. Existem aquelas que ensinam o pós-tribulacionismo, o arrebatamento depois da grande tribulação. Mas o grande equívoco é, eles passam por cima dessa escritura e não raciocinam que o apóstolo Paulo, a autoridade apostólica da igreja, no original é Kehillah, que quer dizer congregação, grupo de crentes escolhidos. Eles passam por cima do que ele disse, porque eles afirmam, através dos seus líderes, autores, teólogos, pastores, de escatologia, alegando que vão subir numa vinda iminente do Salvador, do Messias. E não vão ver nem o anticristo, muito menos a grande tribulação. Porém não é isso que o apóstolo Paulo diz. No capítulo 2, no versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, eu vou ler na Bíblia hebraica ou na Bíblia judaica, para termos uma visão mais messiânica ou em hebraico. Entretanto, em relação à vida de nosso Senhor Yahshua, o Messias, e a reunião para o encontro com ele, nós lhes pedimos, irmãos, que não se deixem abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito ou uma mensagem transmitida, ou uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia do Senhor já chegou. Não deixe que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá, o destinado à perdição. Ele se oporá a tudo que as pessoas chamam Deus, ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. Temos aqui palavras reveladoras, inspiradas pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo, dizendo no versículo 1, entretanto, em relação à vinda do nosso Senhor Yahshua, Yahushua, nosso Salvador, em relação à vinda dele, o retorno dele, ele explica, lhe pedimos, irmãos, que não se deixem abalar por pensamento, ou fiquem ansiosos. Por quê? Porque isto não ocorrerá, como está escrito no versículo 3, não deixe que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia. Faremos um estudo focado em apostasia. Apostasia é um movimento que prepara o mundo para a vinda do anticristo, ou do antimessias. É a negação das coisas do eterno, a negação dos princípios morais, da palavra do eterno. E muitas outras coisas também estão embutidas na apostasia. Isto já ocorre, já estamos na apostasia. E muitas igrejas estão apostatando, em vários sentidos.
Porém ele diz, porque o dia não virá antes da apostasia, e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá, o destinado à perdição. Em outras versões temos o homem do pecado, ou filho da perdição, o iníquo. Por quê? Porque aquele dia da vinda do nosso Redentor, o Rei dos Reis, não ocorrerá sem que seja revelado o homem do pecado. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Porém, os pré-tribulacionistas, principalmente os seus líderes, teólogos e pastores, eles não respondem essa passagem. Eles citam outros versículos sobre o arrebatamento, mas não respondem essa revelação que o apóstolo Paulo falou, de que não ocorrerá aquele dia da vinda do nosso Salvador sem que antes seja revelado o iníquo. Eles não respondem essa pergunta porque eles acreditam na vida iminente e que de repente vão sumir e não verão nem o anticristo nem a grande tribulação, o que não é o que a Escritura mostra. A Escritura mostra, a partir do apóstolo Paulo, que aquele dia não virá sem que seja revelado o iníquo, o filho da perdição, o homem do pecado. Então quer dizer que a vinda do nosso Salvador, o arrebatamento, só ocorrerá depois que seja revelado o iníquo, o anti-Messias, o falso Messias. Depois que seja revelado a quem? Aos escolhidos, os que possuem o nome do Eterno, a revelação do seu nome, o seu Espírito Santo. Depois disto, da revelação do iníquo, do homem do pecado, do filho da perdição, aí sim poderemos aguardar o arrebatamento. Sim, esta revelação, ou este sinal, esta profecia, não ocorre iminência de arrebatamento ou vinda do Salvador. Só após isto.